Cara ou coroa? Só que esse cara ou coroa aqui não é um jogo de sorte. Esse cara ou coroa aqui é um estilo de vida. E é sobre isso que vamos falar um pouco nessa noite. Queria te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 6, capítulo 9. Vamos ler um texto, vamos orar, bater um papo. Mateus capítulo 6, verso 9. Não, tá gostoso. A palavra de Deus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz e que se renova todas as manhãs. Usa a minha vida nessa noite, que essa palavra possa servir para nos ajudar a continuar e a continuar de uma maneira diferente, melhor. Nós te adoramos e pedimos para que esteja entre nós, em nome de Jesus. Quando eu fui começar a pensar no culto dessa noite, me veio muito forte essa oração que Cristo fez e que todos nós conhecemos. E o que me chama a atenção é o verso 10, que diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, qual que é a vontade do céu para que essa vontade se cumpra na terra? O que Jesus estava querendo dizer com a vontade do céu, e que vontade que está no céu que Ele quer trazer para a terra, que Ele quer nos usar para que essa vontade seja viva aqui na terra. E existem algumas vontades, e hoje eu quero falar sobre duas. A vontade do céu é que você seja verdadeiro, e a vontade do céu é que você seja santo. Porque o céu é verdadeiro e o céu é santo. Então essa noite eu quero falar com você sobre essas duas coisas. Que a vontade de ser verdadeiro e a verdade de ser santo seja real em nosso meio. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Cara ou coroa? O que tem a ver com isso? Cara é aquilo que eu vejo em mim mesmo. Coroa é aquilo que Jesus vê em mim. Cara é aquilo que eu acho que eu mereço. Coroa é o que Deus faz em mim e para mim. Não existe o certo ou o errado. Todos nós temos cara e temos coroa. Temos cara porque somos humanos e temos coroa porque temos o Espírito Santo morando em nós. Cara é o processo que nos leva até a coroa. Mas a questão é que muitas vezes nós temos vivido um estilo de vida somente como a cara, somente como aquilo que eu penso de mim mesmo. Eu tenho vivido achando o básico de mim mesmo. João capítulo 21, verso 1, do 1 ao 5. Pedro, antes de Jesus morrer, em uma ceia, Jesus fala que eles iriam trair Ele mesmo. E Pedro falou: que isso, Jesus? Eu não, eu dou minha vida por você. Como todos nós conhecemos, Jesus fala que antes do galo cantar 3 vezes, Pedro trairia, e Pedro trai Jesus.
E em João capítulo 21, verso 5, Pedro dá uma pausa na sua vida e passa a viver como cara. Pedro vai pescar, Pedro volta para a praia, Pedro pega a sua rede, Pedro volta a fazer aquilo que ele acha que ele deveria fazer. Pedro passa a viver do modo que ele achava que ele deveria viver, que ele merecia viver. Pedro já não achava mais que merecia viver uma vida como Cristo tinha ensinado. Então Pedro volta para a praia, pega a sua rede e vai pescar, porque ele acha que é o que ele merece. E muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem abandonado o propósito que Jesus tem para a nossa vida. A gente tem abandonado os sonhos que Jesus sonhou para nós. A gente tem abandonado o estilo de vida que Jesus sonhou, o estilo de vida que Jesus tem preparado para nós mesmos, e temos nos desviado do caminho e passamos a viver como nós pensamos que merecemos, como nós pensamos e achamos que é o melhor para nós mesmos. Nessa noite eu vim te dizer que até pode ser parte do seu processo viver como cara, mas cara não é o estilo de vida que Deus tem para a sua vida. Cara ou coroa não é um jogo de sorte ou azar, joga pro alto, vamos ver o que eu vou viver hoje. Cara ou coroa? Não. Cara ou coroa é uma decisão. Você precisa saber disso. Então João no capítulo 21, do 1 ao 5, ele conta esse processo de Pedro voltando para a praia. Ele ainda chama os amigos e vai para o mar pescar. E no meio desse tempo, aparece Jesus, depois já de ser crucificado, Jesus ressuscita. E aí Jesus aparece na praia em sua terceira aparição, depois de ressuscitar. Eles não reconhecem Jesus, até que no verso 15, Jesus, depois de ter ceado com eles, olha nos olhos de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Jesus olha para Pedro e faz Pedro relembrar quem ele é. Jesus olha para ele e demonstra para ele que a verdade e a santidade do céu não é uma vida sem pecado, e é uma vida separada para Deus. A gente vai falar sobre isso ao decorrer da mensagem, mas ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Ser santo não é deixar de pecar, é viver uma vida distante do pecado e perto de Deus. Ser separado é mesmo pecando, voltar aos pés de Cristo e se arrepender. Então Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tem certeza que tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim. Então apacenta minhas ovelhas. Nessa noite eu quero dizer para você que não importa o que você tem vivido, não importa o que você viveu até 7 horas da noite desse sábado, dia 10 de outubro, não importa. Nessa noite Jesus está te perguntando: você me ama? Então volte para o propósito, volte para o destino que eu separei para você, volte para o caminho que faz com que você viva aquilo que eu sonhei para a tua vida. Você é especial, você é coroa. Se ver como cara, se enxergar como cara, passar a viver como cara, até o momento que Jesus olha para você e te relembra que não é o que você quer. Pedro viveu como cara, Pedro escolheu voltar a ser cara, Pedro esqueceu da coroa e voltou a ser cara, voltou para o princípio onde conheceu Jesus. Pedro não nasceu para ser cara, e a verdade do céu é que a cara pode até existir, mas fomos chamados para viver como coroa. Interessante aqui é que Pedro volta justamente para onde ele conheceu Jesus. Pedro inconscientemente decide viver como cara, e mesmo sem saber, ele volta para o propósito.
E o que eu quero dizer para você é que às vezes, mesmo que você esteja vivendo como cara, viva como cara de verdade, mas como um cara que te levará perto de Cristo, como um cara que não vai te distanciar mais de Cristo, mas um cara de verdade que vai te aproximar de Cristo. Pedro, sem saber, voltou para o propósito, voltou para a praia, voltou para pescar. Só que ali não era o teu lugar, não era peixes o alvo era pessoas. A verdade do céu na terra é que nós possamos ser sempre 100% verdadeiros. Em quê? Naquilo que fomos chamados para viver. A coroa de Cristo aqui, a vontade de Deus na oração aqui de Mateus 6, é que sejamos 100% verdadeiros naquilo que Jesus tem separado para nós como propósito. E eu fiquei pensando nisso, e aí eu fiquei vasculhando em mim mesmo, o que é propósito, né? O que é chamado? E culturalmente a gente, quando pensa em propósito e chamado, a gente diretamente vai pensar em pregar, cantar, tocar, estar nesse palco aqui. Mas a verdade é que chamado e propósito não tem só a ver com isso. Chamado e propósito tem a ver com o que Cristo escolheu para a tua vida, de forma singular. Se Cristo te chamou para ser médico, seja médico. Se Cristo te chamou para ser advogado, advogue. Se Cristo te chamou para ser arquiteto, não importa quem quer que apareça e fala para você ser engenheiro, ou fala para você fazer direito, não. Se Cristo te chamou para ser arquiteto, seja arquiteto, porque tem um propósito dele nisso, porque ele tem um cuidado singular com cada um de nós. Então quando Jesus fala, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, ele está dizendo, seja verdadeiro naquilo que eu te chamei. Seja verdadeiro não naquilo que os outros querem que você seja verdadeiro. Seja verdadeiro não naquilo que você acha que é melhor para você. Seja verdadeiro naquilo que eu te chamei, por mais simples que seja. Seja verdadeiro. Você é verdadeiro com você mesmo? Você tem sido verdadeiro com os teus sonhos? Você tem sido verdadeiro com a sua idealização de um futuro melhor? Porque, como muitos sabem, o meu sonho é ter uma Porsche azul da capota preta. É bobo, mas é meu sonho. Bobo nada, é caro. Mas se eu não trabalhar e todos os dias acordar sabendo que eu preciso estudar, sabendo que eu preciso trabalhar duro, para que quando eu tiver 40 anos, assim eu espero, eu possa ter uma Porsche azul da capota preta, eu não estou sendo verdadeiro com o meu sonho. Porque eu não estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance para me conquistar. E viver o propósito é exatamente isso, é fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para conquistar o propósito. Tudo que passa do meu alcance, aí é com Jesus. Então quando Deus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, Ele está falando assim, permita com que a verdade do céu possa ser a sua verdade no dia a dia, possa ser a sua verdade no propósito que o céu tem para você, possa ser a tua verdade nos propósitos que eu tenho para você. A palavra de Deus fala que no ventre da nossa mãe Ele já tinha nos separado, olhado para nós. E quando Ele separou, Ele escolheu um destino para nossas vidas. Em Mateus 6, Jesus está falando, permita com que eu faça de você verdadeiro neste destino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Existe uma pessoa na Bíblia que o
próprio Jesus trata ele como o homem mais top que já existiu. Existe uma pessoa na Bíblia que define Jesus. Não é Moisés, não é Davi, não é José, não é Paulo, não é Isaías. O nome dele é João. João era jovem, mas desde quando Jesus contou para tua mãe através de um anjo que João era um cara de propósito, ele foi verdadeiro em tudo que Jesus, que Deus destinou para a vida dele. João Batista não era profeta, como ele mesmo disse. Não era o Cristo, como muitas pessoas insinuaram que ele fosse. Ele era o cumprimento de Isaías. Ele era a voz que clama no deserto. Ele era um cara que comia gafanhoto e mel pelo deserto, que abriu o caminho e que preparava os nossos corações para receber Jesus. Ele era simples, mas ele era verdadeiro. Ser fiel no propósito, como eu disse, é ser verdadeiro com aquilo que Deus espera de mim, não com o que os outros esperam que eu seja. E em Lucas 7, verso de 28, diz: eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus é o maior. João Batista, ele se vestia de pele de camelo, era simples. Semana eu estava até falando com meu pai, ele tinha a idade de Jesus. No mesmo dia que o anjo veio falar com Maria, dizendo que o Espírito Santo colocaria algo no ventre dela e ele seria Emanuel, esse mesmo anjo fala com a mãe de João. João tinha a idade de Jesus aproximadamente. Ele era jovem quando começou o ministério, mas ele não permitiu ser levado pelo que os outros dizem. Queria falar para você que se as pessoas têm te tratado como criança, pequeno, jovenzinho demais, se as pessoas têm diminuído o seu propósito, diminuído o seu sonho pela tua idade, saiba que João era jovem também, e mesmo assim, nascido de mulher, não teve ninguém como ele. E que nessa noite você possa saber dessa verdade, que não existe também ninguém como você. Jesus olha para você e derramou um destino para a tua vida que é só para você. E eu queria te convidar nessa noite a permitir com que você seja verdadeiro com esse destino. Eu também tenho que ser verdadeiro com o meu destino. Eu também tenho que ser santo como Mateus 6:9. Mas para isso eu tenho que permitir com que eu seja coroa. Ser coroa não é fácil. Ser coroa é acordar e olhar no espelho e enxergar o que Cristo enxerga em mim. Parece fácil, né? Mas quando a gente erra, a gente se cobra, né? Quando a gente erra e sabe que está errando, a gente se olha no espelho, se vê como um nada, e por se ver como um nada, erra de novo. Engraçado, né? E por isso temos que nos ver como coroa. Porque nos ver como coroa faz com que olhemos no espelho, sabemos que não somos merecedores de nada, sabemos que não temos valor sem Cristo, mesmo assim Cristo me ama. Então, eu vou ser verdadeiro no propósito dele.
Seja verdadeiro. Pare de viver como qualquer um. Pare de olhar o Pai Nosso como qualquer oração. Pare de rezar o Pai Nosso todas as vezes que você lembra dele. Quando você lê o Pai Nosso, você chegar no seja feita a tua vontade, analisa a si mesmo. Vê se você está permitindo com que a vontade do céu seja realidade na sua vida. Vê se você tem permitido com que a verdade de Cristo seja verdade dos seus dias. Que a verdade de Cristo seja a verdade num dia de tribulação. Ontem eu preguei aqui sobre medo, foi uma palavra muito forte para mim mesmo. E sabe, às vezes o medo tem nos paralisado porque a gente não tem tido verdade naquilo que nós fazemos. E a verdade em tudo que faço, a verdade em tudo aquilo que eu espero do meu chamado, é a verdade que se Cristo me chamou para algo, Ele vai fazer algo a partir do momento que eu responda com verdade e sinceridade esse algo que Ele preparou para mim. Se Cristo te chamou para algo, o que você está fazendo fora do teu caminho, meu? Se Ele te chamou, Ele vai fazer. Não importa quantos anos você esteja, não importa quão rico, quão pobre você seja. Apenas seja verdadeiro em tudo que você faça. Seja verdadeiro. Santidade não é falta de pecado, e sim uma vida separada para Deus. Um ser separado para Deus é um ser que vive uma vida que agrada o coração de Deus. E agrada não porque eu não peco. Ser santo não é agradar a Deus porque eu não peco, mas é agradar a Deus pela forma com que eu me vejo. Uma vez Jesus foi chamado para comer na casa de um cara, Simão. Do nada chega uma prostituta, se joga aos pés de Cristo, lava os pés de Cristo com lágrimas, enxuga com seus cabelos e sai de lá sendo salva. Ela foi santa porque ela reconheceu quem era Deus. Acima do que ela se via, ela se observou com o olhar de Cristo e observou Cristo pelo senhorio que Ele era. Seja verdadeiro e não ser perfeito, mas ser separado, viver uma vida distante do pecado, não sem pecado. Parece até heresia, mas não é. Não tem como nós, seres humanos, pararmos de pecar. Não faz sentido. Porque Adão pecou e quando ele pecou, todos nós fomos destituídos da graça, até Cristo vir derramar do teu sangue. Mas Cristo morrendo na cruz não me faz perfeito. Só me dá a oportunidade de toda vez que eu pecar, fazer como aquela mulher, me jogar aos pés de Cristo e ser verdadeiro. E para finalizar, eu quero ler com você mais 2 textinhos. João capítulo 6, verso 56. Se você puder, eu ia te convidar a abrir esse texto, porque ele é muito especial. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, permanece em mim, e eu nele. Quando Cristo, no Pai Nosso, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Ele está dizendo assim: seja verdadeiro, seja santo, coma da minha carne
beba do meu sangue, e então você será parte de mim, e eu serei parte de você. Você faz ideia que o próprio Cristo faz parte de você? Você tem ideia que o próprio Cristo escolheu fazer parte de você? Para que Ele te ajude a ser verdadeiro com o seu propósito, com o seu destino, com os teus sonhos, mesmo que seja uma Porsche, mesmo que seja algo tão bobo. Ele escolheu morar em você, para que você pudesse ser verdadeiro e alcançasse o teu destino. Seja verdadeiro, seja santo, escolha ser verdadeiro, escolha ser coroa. Nos dias mais difíceis, quando você se olhar e achar que você não merece nada, você vai olhar pelo olhar de Cristo e saber que mesmo quando você acerta, você também não merece. Porque nós nunca merecemos. Mas quem come da carne e bebe do sangue é parte dele. Não tem jeito. Você não é merecedor, mas Ele está em você e você está nele. É uma escolha sua. Que você possa permitir que Jesus faça a vontade do céu na sua vida. Que você possa permitir que Ele faça de você um ser verdadeiro em seguir o propósito e separado por um objetivo, o qual Ele derramou singularmente para você. Que você possa permitir isso. É uma escolha, cara ou coroa. Não é simplesmente jogar e ver o que dá. É você acordar e escolher. Fazer uma escolha do que você realmente quer. Fazer uma escolha de onde você quer chegar. Fazer uma escolha de que tipo de vida você quer ter. Santidade, lembre-se disso. Não é ser perfeito, não é não pecar, não é isso, é ser separado, é saber que você não é merecedor nem não pecando, e que quando você pecar, você tem livre acesso para chorar nos pés de Cristo. Queria convidar você a curvar sua cabeça. E refletisse um pouco sobre que tipo de vida você tem vivido, cara ou coroa. Você tem vivido mais como um ser que se enxerga num prisma humano, ou um ser que tem se enxergado num prisma que Cristo te vê? Você tem vivido sua vida baseado nos fracassos, ou você tem vivido sua vida baseado nas promessas que Cristo tem para você? Você tem vivido cara ou coroa? Você quer ser cara ou coroa? Filho meu, você me ama? Então mesmo você me traindo, siga no teu propósito. Você me ama? Não é tarde. Volte para os meus braços e apacenta minhas ovelhas. Não sei que estilo de vida você viveu até hoje, mas meu desejo é que daqui para frente o estilo de vida que você viva é uma vida verdadeira e santa diante da presença de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que falou comigo nessa noite. Espero que tenha falado com o teu povo. É muito difícil, Espírito Santo, nos enxergarmos com os teus olhos. É muito difícil nos enxergar tantas vezes sujos, tantas vezes infiéis aos nossos próprios sonhos, quanto mais ao propósito que o Senhor designou para cada um de nós. Mas que nessa noite o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós e que nós possamos, Pai,
ser verdadeiros com o nosso destino, separados em nosso propósito, para que consigamos alcançar aquilo que o Senhor, singularmente, preparou para cada um de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus.